5, portanto, 2/3 vêm da região metropolitana. Mas com autonomia, a maioria dos municípios deve adequar os próprios decretos ao estadual. Da vez passada, nós pedimos ajuda para o Estado e o Estado fez um decreto estadual só para a região metropolitana. Mas a gente acredita que não seria necessário esse decreto estadual. Bastaria a consciência de cada um dos prefeitos. Não é um capricho de Curitiba. Pois é, Mark, essas medidas mais restritivas valem por 14 dias. Começam a valer amanhã e seguem então até o dia 9 de junho. Um detalhe importante é que o toque de recolher, que já é bem conhecido aqui pela população, em Curitiba, começa às 9 da noite, não às 8, como prevê o decreto estadual. E aí sim segue até às 5 da manhã, igual o decreto estadual. Como você falou mais cedo, as atividades consideradas não essenciais não podem atender presencialmente. A gente preparou aí uma tela para mostrar para vocês então como é que fica essa situação. O comércio de rua, por exemplo, funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 7 horas da noite, apenas por delivery e drive-thru, e é fechado aos domingos. Os restaurantes de rua funcionam todos os dias da semana, das 10 da manhã até as 10 da noite, apenas por delivery, drive-thru e a retirada em balcão, sendo proibido o consumo no local. Lanchonetes de rua também funcionam todos os dias da semana, das 6 da manhã às 10 da noite, apenas por delivery, drive-thru e a retirada no balcão, sendo proibido o consumo no local. Já as panificadoras e padarias funcionam de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite e aos domingos, das 7 da manhã até às 6 da tarde, sendo proibido o consumo no local. Shopping centers atendem de segunda a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite, apenas por delivery, e são fechados aos domingos. Os supermercados atendem de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite, e aos domingos, apenas por delivery, até às 8 horas da noite. Nos parques e praças, as pessoas podem frequentar, mas para atividades físicas individuais, mantendo o distanciamento social e a máscara de proteção. E aí, Mark, seguem suspensas todas aquelas atividades relacionadas a entretenimento. Estamos falando de casas de show, circos, cinemas, museus, casas de festas, de eventos ou recepções, mostras comerciais, feiras de varejo, congressos e convenções, bares, tabacarias e casas noturnas, reuniões com aglomerações de pessoas, incluindo aí os concursos e os eventos, e também os espaços de práticas esportivas, academias e clubes. Mark? Obrigado, Camila. A gente reforça que essas medidas aí são para Curitiba. A região metropolitana não adotou o mesmo decreto. Inclusive, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, falou sobre essa falta de sintonia entre as cidades nos cuidados contra a Covid-19. Para ele, não é preciso apenas a união da região metropolitana de Curitiba, mas também do litoral. Confira. Nós estamos acompanhando a movimentação do município de Curitiba, a situação é muito grave mesmo. Devemos conversar ainda hoje com a região metropolitana e a orientação do governador é essa, e tudo que é feito visando a região metropolitana, a capital também tem que ser pensado no litoral. Por isso a conversa aqui também com o prefeito Marcelo, com os prefeitos do litoral, porque qualquer atitude que nós tomamos na capital, ela acaba se desdobrando aqui para o litoral. Então esse cuidado tem que ser tomado, caso contrário, as pessoas se mobilizam de Curitiba, da região metropolitana, para o litoral. E aí você tem também a movimentação de pessoas aqui, o que nesse momento não é possível. Isso seria o ideal, as cidades pensarem juntas, mas não é isso que acontece. Essa bandeira vermelha de Curitiba não faz sentido nenhum sem o alinhamento com as cidades da região metropolitana. A capital vai fechar bares e restaurantes amanhã. São José dos Pinhais, por exemplo, não. É como se o vírus não atravessasse a ponte do Rio Iguaçu. Os próprios cientistas que defendem os lockdowns são claros em dizer que eles só funcionam se houver fechamento geral e integrado. Obrigar comerciantes a fecharem as portas significa a morte de muitas empresas e a demissão de várias pessoas. Não dá mais para ficar tratando isso como o novo normal. Aumentam os casos, desce um novo lockdown no povo. Nós estamos nessa há mais de um ano. Essa hipocrisia de fechar o comércio, que ainda de alguma forma consegue atender às medidas de distanciamento, e ao mesmo tempo ignorar o problema do transporte coletivo,
que está superlotado. A pesquisadora Daniela Gradia, da Universidade Federal do Paraná, descobriu que em cada biarticulado lotado, são aqueles ônibus vermelhos aqui de Curitiba, podem ter até 3 infectados com o vírus. E dentro dos ônibus, as pessoas ficam apinhadas umas às outras e ninguém faz nada. Nós precisamos de planejamento. Curitiba desativou leitos de Covid-19 no mês passado e agora diz que faltam vagas. Uma opção ao fechamento pode ser a testagem em massa. Outros países fizeram isso. É preciso fazer exames em todos que ficaram próximos aos casos suspeitos, mesmo quem está sem sintomas. Assim, dá para isolar quem está com o vírus e deixar quem está bem trabalhar. Precisamos de previsibilidade e não ficarmos reféns dos prefeitos que fecham mais ou menos. Cascavel, nesse momento, dá um exemplo interessante. No caminho contrário, por lá, os mercados vão poder abrir 24 horas por dia. Não vão fechar as portas aos finais de semana como em Curitiba. Isso vai dar mais tempo para as pessoas irem em horários diferentes e não se aglomerar.